Fala galera, eu sou a Fabi do Focando em Orlando e o vídeo de hoje é para falar sobre como ir para Orlando com um bebê. Mas antes, se inscreve no canal, deixa aquele joinha e ative as notificações para conhecer todos os nossos vídeos. Bora lá? Bom, galera, o objetivo desse vídeo é tentar dar o máximo de dicas sobre toda a viagem num único vídeo. Porque justamente quando eu fui viajar com a minha bebê, eu consegui informações em vídeos soltos por aí. Cada situação num vídeo. E eu quero facilitar a vida de vocês, então vou tentar incluir tudo num único vídeo, tá bom? Então, dá aquele desconto caso o vídeo fique longo, mas vai ser útil para você. Então vamos por passos. Passo número 1 é óbvio, né? A gente precisa ter passaporte e visto para o bebê. Há quem acredite que, poxa, é um bebê, mesmo assim precisa de um visto? Precisa, gente. Inclusive, nós temos um vídeo no nosso canal explicando como tirar o visto para um bebê. E aconselho a você ver, porque é um tema à parte, ficaria muito extenso ficar explicando aqui. Então, na verdade, o que eu quero deixar registrado aqui é que não é porque é um bebê que não precisa de visto. Então, precisa sim tirar o passaporte, que só tem validade de 1 ano, né, para o bebê. E o visto. O visto, ele vai ter validade, se você obtendo o visto, obviamente, pelo prazo de 10 anos. Só que aí você vai ter que a cada vez apresentar esse passaporte do visto, mais os passaportes que você for atualizando da sua criança, tá? Mas não se engane, precisa sim, é um processo lento, então se programe para antes de tudo, antes de fazer a sua viagem, você já correr atrás disso, ok? O passo número 2 é em relação à passagem, né? A tua viagem com o seu bebê mesmo no aeroporto, né? Quais são as suas preocupações nesse sentido? Então, você compra um bilhete, tá? Por mais que você não é obrigado a comprar uma passagem, um assento, né, para o seu bebê. Inclusive, algumas companhias aéreas nem permitem que você compre um assento para o bebê, nem que você queira colocar só sua mala, né, a bolsa do bebê. Tem companhias que não permitem, você tem que levar o seu bebê no colo. Mas mesmo assim, existe um bilhete de embarque para o bebê, né? E você paga por a emissão desse bilhete. É muito mais barato do que uma passagem, claro. Mas sim, é um custo que é importante você estar ciente de que você vai ter, tá? Inclusive, algumas companhias aéreas tem a opção de você já informar, né? E aí você paga um pouco mais caro por isso, de que você quer um assento onde aquela parte mais espaçosa da aeronave, que inclusive eles conseguem até colocar um mini berço ali, tá? Você paga um pouco mais caro, mas às vezes pela sua comodidade vale a pena. Outra situação que pode ocorrer é se o voo não estiver muito cheio, eles permitirem que você utilize um assento ao seu lado para colocar, por exemplo, o seu bebê num bebê conforto, desde que esse seu bebê conforto esteja dentro das dimensões autorizadas pela aviação, tá? Então é importante você verificar esse selinho no seu bebê conforto. Ó, tem gente aí querendo participar do vídeo. Ainda sobre o aeroporto e a aeronave, você pode levar o seu carrinho de bebê, tá? Você não precisa... Tem pessoas que preferem comprar lá fora, né? Porque lá é mais barato, ou alugar. Mas se você quiser levar o seu para economizar, você pode, tá? E se você fica com o carrinho do bebê até entrar na porta da aeronave. Chegando na porta da aeronave, você desmonta, né, o carrinho e eles colocam vai como bagagem, tá? Mas por isso que você vai até a porta, para que seja tratado de uma forma mais tranquila essa situação do carrinho, né? Mas vamos supor que o seu carrinho tem dimensões muito grandes que eles preferem já despachar ali mesmo na hora do check-in. Se isso ocorrer, a companhia aérea vai fornecer para você um carrinho
de bebê deles próprios, tá? Então não se preocupe com isso de, eu vou ficar lá no aeroporto com meu bebê no colo. Não se preocupe. Porém, aconselho a você levar aqueles cangurus, porque ajuda muito. Às vezes você tá com muita bagagem, mais carrinho de bebê, né? Então você coloca ali o seu bebê no teu colo, né? Fica com as mãos livres para poder carregar as coisas. Usa o carrinho, inclusive, para pôr bagagem. Enfim, é uma forma também. Me ajudou muito, né? Às vezes eu deixava o carrinho parado num certo lugar, na fila, e ia com a minha bebê resolver alguma outra situação. Então, eu aconselho sim a levar esse bebê conforto não, desculpa, esse canguru. Ele pode ser inclusive útil para você nos parques, tá? Então, se você tiver ou tiver a possibilidade de comprar eu aconselharia levar. Ele pode ser útil para você. Bom, pessoal, terminada toda essa parte de check-in, você vai passar, né, para a sala de embarque, e ali você passa pela Polícia Federal. Passa pelo detector de metais, de bagagem e de pessoas também. E não se engane ao achar que você vai ter um tratamento diferenciado porque você tá com um bebê. Na verdade, você tem sim, né? Você tem a prioridade. Isso é uma vantagem muito boa, tá? As filas prioritárias para quando você tá com um bebê. Então, você tem também isso lá. Só que, ao passar pelo raio-x, se você tiver com o carrinho, você vai ter que tirar o bebê do carrinho, tá? O carrinho vai passar sozinho pelo detector de metal e o bebê passar no teu colo. Se tiver frio, não pode estar enrolado em coberta. Se tiver dormindo, vai ter que tirar da coberta, tá? Então, já se prepare para isso, para você já alinhar suas expectativas e saber que se for necessário, né, você acordar o seu bebê, vai acontecer, né, ao tirar a cobertinha ou tirar do carrinho, porque não pode passar com o bebê no carrinho, tá bom? Então fica atenta a isso também. Agora, pessoal, falando já dentro da aeronave, dentro do avião, eu tinha algumas dúvidas, né, em relação, por exemplo, a trocar o bebê. Eu nunca tinha reparado, antes de ter que dentro do banheiro da aeronave tinha trocador. E tem, mas é importante dizer que realmente isso não é em todas as aeronaves. Porém, obviamente, voos internacionais ou voos muito longos tem que ter. E tem. É tranquilo, tá? Só, obviamente, os banheiros de uma aeronave são pequenos, então você não consegue levar ajuda. Te aconselho a sempre deixar uma necessaire com os itens básicos para que você leve só essa necessaire pro banheiro, com a fraldinha, o lencinho, a pomadinha, para você não ter que levar toda aquela mochila cheia de coisa, tá? Mas é tranquilo. E o mesmo serve para alimentação, tá? Você pode embarcar com o leite do seu neném, tá? Eles aconselham a você embarcar sempre com a quantidade necessária que você vai utilizar no voo, para que você não tenha nenhum problema ali na hora de passar pela Polícia Federal, de eles mandarem você jogar fora. Sim, gente, isso pode acontecer, tá? Então, é importantíssimo você levar já a quantidade necessária para todo o voo. Leva num potinho separadinho o leitinho, ou se seu bebê já come papinha, já leva a papinha dele. E lá dentro da aeronave, você pode pedir para as aeromoças esquentar a água, se caso o neném não toma na temperatura ambiente, né? Pode pedir, inclusive, a água para eles, fica a seu critério. O que eu só quero deixar aqui de mensagem é que é muito tranquilo todo esse cuidado com seu bebê dentro da aeronave. Você tem, sim, o suporte das aeromoças nesse caso, tá bom? Bom, galera, o passo 3, ele tá relacionado ao passo 2, que é o aluguel do carro e o bebê conforto. Por quê? Quando você aluga um carro e você tem um bebê,
como aqui no Brasil você é obrigado a ter um bebê conforto no veículo. Muitas pessoas optam por comprar lá, o que não é aconselhável, porque você, para chegar no mercado, você vai ter que sair do aeroporto sem o bebê conforto. É um risco que é, ao nosso ver, desnecessário. Então você pode alugar diretamente na companhia que você alugar o carro, o que não é muito barato, tá? Compensa, dependendo da quantidade de dias que você vai ficar, porque você paga pela diária, né? Muitas vezes compensa você levar o daqui, né? E caso dê algum problema, se você tiver que comprar um novo, sai ainda mais barato do que você pagar o aluguel. No meu caso, que fiquei 20 dias, foi essa conta que eu fiz. E não valia a pena eu alugar na companhia do aluguel de carro, tá? Então, eu arrisquei e levei o meu bebê conforto daqui. E aí que é a ligação com o passo 2. Porque você pode despachar o bebê conforto como bagagem, tá? Então, se você não sei qual vai ser a sua franquia de bagagem, eu tinha, né, direito a 2 malas, eu tava levando só uma, então a outra eu levei o bebê conforto. Neste caso, o bebê conforto ele não é despachado, pelo menos não na companhia que eu utilizei, tá? Não foi despachado na hora do check-in, ali na esteira, normalmente. A gente despacha ele no check-in, mas ele tem uma área própria para esse tipo de bagagem, que eles chamam de bagagens especiais. Então você leva numa salinha específica e quando você chegar lá no destino, você também retira o seu bebê conforto num local onde ficam as bagagens especiais, tá? Normalmente é uma caixa ali no saguão mesmo, ali onde onde fica a esteira, onde você vai pegar as suas bagagens, suas malas, fica ali num local, numa caixa grande, todas as bagagens especiais, você vai lá e retira o seu bebê conforto. Pra mim, valeu super a pena. O bebê conforto chegou em perfeito estado, eu não precisei chegar aqui no Brasil comprar outro. E eu economizei aí 800, na época R$ 800. Passo 4. Hospedagem. Bom, nós, quando fomos, a gente foi em turma, foi a equipe toda da Ford. Então estávamos em 8 adultos, mais a Carolzinha. E pra gente super compensou alugar uma casa, porque saiu mais barato. A gente fala sobre isso também nas dicas de planejamento, tá? Então, pra nós que estávamos numa turma grande, compensou alugar uma casa. E pra quem tá com bebê, é excelente, né? A casa tem todo ali um suporte para você lidar com seu bebê. Porém, existem muitos hotéis, tá? Que no próprio quarto ele já tem aquela opção de cozinha. Já tem ali um micro-ondas, uma geladeira, uma pia. Então, se você vai só a sua família e você tem um bebê, não se preocupe. Ah, eu preciso alugar uma casa? Não, você não precisa porque vai sair mais caro. Você pode sim pegar um hotel, só ficar atento aqui, para que o seu quarto seja equipado. Não que você, obviamente, se você pegar um quarto que não tenha essa mini cozinha, digamos assim, né, que ele seja só quarto mesmo, nada impede de você utilizar as dependências do hotel para esquentar o tetê do seu neném e tudo mais. Mas é que assim, obviamente, para quem preza ali pelo conforto, pela comodidade, pela praticidade, eu indicaria pegar um quarto onde já tem todo o suporte ali de cozinha para que você, numa madrugada, tá ali de pijama, não quer sair andando pelo hotel. Se bem que, abrindo um parênteses, né, andar de pijama pelos Estados Unidos é a coisa mais comum que existe. Mas, de repente, como não é nossa cultura, digamos assim, se você quer comodidade, se preocupe com esse detalhe, tá? Bom, então agora acho que vamos falar do passo, já até me perdi as contas, passo 5º, que é sobre os parques, né? Ir viajar com um bebê a gente não aproveita, é muito cansativo.
Bom, depende, obviamente, né, do ritmo do seu bebê, do ritmo da sua família. Mas o que eu posso dizer é que, no nosso caso, foi super tranquilo. Os parques, eles oferecem uma estrutura muito boa para quem vai com bebê. Até mesmo porque é um passeio para família, então é muito óbvio que eles se preparam para receber uma família que tenha um bebê, né? Então, nos banheiros normais, todos têm trocadores, tá? Mas, fora isso, existe uma área chamada Baby Care em todos os parques, sejam os da Disney, o da Universal, o da rede SeaWorld, todos têm Baby Care, tá? Que ali você tem muito mais conforto, né, para você poder trocar seu neném, dar uma papinha, esquentar a mamadeira, para você fazer o que você precisar. Inclusive, eu, na verdade, só utilizei o Baby Care da Disney, tá? Da Universal e do SeaWorld, eu já tinha pesquisado e era um bebê conforto, era um Baby Care, assim, uma sala mais para amamentação e troca, né? Para ganhar mais tempo, para aproveitar melhor, eu acabei utilizando os trocadores dos próprios banheiros, tá? Mas isso foi uma opção minha. Já nos parques da Disney, eu fiz questão de conhecer o Baby Care, porque eu já tinha me visto, né, na internet que ele era muito bem equipado, tinha, né, tudo ali para te ajudar. E é muito real, tá? É excelente o Baby Care da Disney. Aconselho sim quando você for. Por exemplo, lá tem água filtrada, quente, né? Já para você fazer. Então, eu, por exemplo, levava água, né? Para não ficar toda hora tendo que ir no Baby Care. Mas a cada vez que eu ia no Baby Care, eu ia lá, enchia a mamadeira. Porque se durante alguma fila eu quisesse fazer a mamadeira da minha bebê, tava ali facinho. Inclusive, uma dica, tá? Leve mais do que uma mamadeira. Por quê? Você vai fazer a mamadeira pro seu bebê ali e você já pode deixar a outra que tá limpa com aguinha pra no momento que você tiver em alguma fila. Quer dizer, essa dica serve para aqueles bebês que tomam seu tetê na temperatura ambiente, que é o caso da minha. Então, você vai ali na fila mesmo e já tá com uma mamadeirinha reserva para fazer ali na hora, tá? Para mim ajudou demais. Então, pega essa dica aí, mas como eu falei, os baby cares dos parques são muito tranquilo, ajuda muito, tá? E ainda falando sobre os parques, não poderia deixar de falar como funciona o sistema de filas para quem tá com bebê. Eu tô com um bebê, então eu nunca vou conseguir ir num brinquedo mais radical, porque a minha bebê não pode ir, ou de repente até tem alguns brinquedos que, mesmo que não seja radical, alguns simuladores que não dá para um bebê ir mesmo, né? Nos parques da Disney, muitos brinquedos você pode ir com o bebê, o que facilita bem mais. Mas para aqueles brinquedos que você não pode ir com o bebê ou você não quer levar o seu bebê, você tem a opção das filas rápidas para quem está com criança. No caso da Disney, chama Ride Switch. Porém, se você chega lá e falar, eu quero utilizar o Child Swap, que é o nome dado para o sistema de filas com crianças nos parques da Universal e SeaWorld, eles vão entender, tá? Você vai conseguir utilizar da mesma forma. Só que cada parque funciona de um jeito. No caso dos parques da Disney, fica você já tem que ir todo mundo ali para a entrada da fila e avisar que a turma X tá indo na atração e a turma Y vai ficar aguardando para ir depois. Porque as pessoas que forem aguardar já vão pegar, né? Se você tiver com a sua Magic Band, eles já vão ativar para você uma fila rápida, né? Uma Lightning Lane para você na sua Magic Band. Se não, eles vão te dar o cartãozinho para você depois
ir na fila rápida, tá? Então, assim que a galera que foi no brinquedo sair, você pega e vai direto nessa fila rápida. Você não precisa pegar toda a fila novamente. No Parque da Universal, já é um pouco diferente. Nos parques da Universal, você vai todo mundo pega a fila, tá? Galerinha toda pega a fila. Chegando bem próximo de entrar no brinquedo, vai ter um cast member em que você vai dizer a ele justamente quem vai no brinquedo naquele momento e quem vai esperar para ir depois. Nos brinquedos, nas filas dos brinquedos da Universal, tem o chamado Family Room. Eles colocam as pessoas que vão ficar esperando nessa Family Room. Lá tem TV, né? Bem confortável. Tem trocador também, se você precisar. E você fica ali esperando confortavelmente o pessoal que foi no brinquedo. Voltando, você vai. Detalhe, no caso da Universal, se na sua turma tem uma quantidade de crianças, essas crianças vão poder voltar na atração junto com você. Então é legal, porque pra criançada eles acabam indo 2 vezes na atração, sem, né, uma pegando a fila normal e a outra indo na fila rápida com a galera que ficou esperando pra ir, ok? E ainda nos parques da rede SeaWorld, também tem o Child Swap, só que no caso deles funciona um pouco diferente. Na verdade, vou até dizer, eu achei meio bagunçado, porque cada brinquedo tratava de uma forma, eu não sei se tem a ver com a lotação do parque, eu achei meio confuso, achei até que os próprios funcionários não estavam muito preparados para passar a informação. Acontece que, em alguns casos, quem vai no brinquedo entra já direto pela fila rápida, justamente para que a pessoa que tá lá fora com o bebê não espere muito. Eu achei isso bem legal. Então, as pessoas que vão primeiro já vão na fila rápida. Voltando, eles dão um papelzinho, né, um cartãozinho. Voltando, eles entregam, né, você pega esse cartãozinho, quem tá esperando, e vai também pela fila rápida. Esse é um método. O outro método é também ir todo mundo na fila, chega na entrada do brinquedo, fica esperando ali na lateral, vai o pessoal, depois quem voltam, pegam o bebê e vai quem ficou esperando. Então, assim, depende muito da atração, talvez dependa da lotação do parque. Tem situação também que a pessoa fica lá fora esperando, que nem o sistema da Disney, vai todo mundo, chega lá em cima, na hora de entrar no brinquedo, você avisa que tem uma pessoa lá fora esperando com o bebê, aí eles entregam o cartãozinho e você depois entrega pra pessoa poder entrar na atração na fila rápida. No caso dos parques da rede SeaWorld, você vai ter que se informar a cada atração como funciona. Mas o que você precisa saber é que sim, existe essa forma de você ir em todas as atrações, mesmo estando com um bebê. Bom, pessoal, então assim, esses são os 5 passos principais. Mas óbvio que eu não poderia deixar algumas dicas bônus, aquilo que funcionou para mim e que eu acho importante compartilhar. Primeiro ponto são em relação à alimentação do seu bebê. Fica atento, né? Se seu bebê come, por exemplo, toma aquelas fórmulas, né? Aqueles leites que são fórmulas. Aconselho a levar já do Brasil. Só fica atento para pôr na bagagem, tá? Despachada, não levar aquela quantidade de lata na bagagem de mão, porque não é permitido. Pode acontecer de algum agente ser mais compreensivo e deixar passar? Pode, mas pode não acontecer, então não arrisque. Coloque na bagagem despachada e leve a sua fórmula daqui. Lá nos Estados Unidos, esses leites, apesar de a gente ter sempre essa ideia de que tudo lá é mais barato, nem tudo. E as fórmulas é uma delas, que não é barato lá nos Estados Unidos, é muito caro. Então, eu levei a quantidade que eu iria utilizar no tempo que eu fiquei, levei tudo daqui e me ajudou bastante.
Papinhas, lá tem uma infinita opção. Aí são preços ok's, só que às vezes o seu bebê pode não adaptar. Então, se você puder levar daqui aquilo que você já sabe que seu bebê gosta, eu aconselho também. Também na bagagem despachada. Só leve na bagagem de mão a quantidade suficiente que seu bebê for comer durante o voo, ok? Em relação a utensílios que me foram úteis, como eu já falei, o canguru, né? Lá na Disney, por exemplo, você deixa o carrinho sempre fora da fila. Você entra na fila com o seu bebê no colo. Você não pode pegar as filas na Disney com o carrinho, tá? Aliás, essa dica tinha que estar lá na dica dos parques. Mas ok, você vai estar assistindo o vídeo inteiro e vai pegar essa também. Então, se você não tá numa turma grande para ficar revezando o bebê de colo em colo, eu aconselho a levar o canguru, que vai ser muito mais confortável para você na hora que você estiver pegando suas filas, ok? E respeite o tempo do seu bebê, gente. A viagem é para ser prazerosa para todo mundo, né? Então, se o seu bebê tá cansadinho, curta aquele momento com o seu bebê. Pega um cantinho gostoso no parque, onde você possa ver bastante coisa acontecendo. Existem as paradas, tem um monte de coisa legal que dá para você tirar aquele descansinho com o bebê e você também. E agora aquela pergunta clássica, né? Vale a pena comprar roupinhas, coisas pro bebê lá em Orlando? Vale. Ainda vale muito a pena, mesmo com dólar alto. Roupinhas principalmente, tá? Você encontra... Bom, assim, normalmente as mamães vão atrás de produtos da Carter's, né? Que realmente é de excelência, muito boa qualidade. Mas tem outras marcas muito boas. Mas mesmo as coisas da Carter's, no Walmart, na Ross, Burlington, essas lojas de departamento, você encontra muita coisa legal. Nos nossos vlogs fala muito sobre isso, tá? Às vezes em que compramos coisinhas na Ross, no Walmart para bebê. E é muito barato. E, inclusive, temos uma loja, né, da Carter's, uma clearance da Carter's, que ainda é mais surreal ainda de barato, tá? Então, sim, vale a pena. Reserva um espacinho na sua bagagem para comprar coisas lá, tá? Não leve muito em questão de roupas, né? Não leve muito daqui se você tem a intenção, se você tem a possibilidade de comprar lá, porque sim, compensa, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil para vocês. A dica principal é: não deixe de viajar para Disney, para Orlando, por conta de achar que porque você tem um bebê, você não vai aproveitar a viagem. Isso é lenda, tá? É possível, eu comprovei, curti demais, tá? E vou ter fotos e memórias maravilhosas sobre esses momentos com a minha bebê. Então, fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo.